E aí, vamos ver. Vamos ver aqui pelo celular se já estamos ao vivo. Parece que está um pouquinho travando. Vamos ver. Vamos ver aqui. Estamos ao vivo. Ao vivo para todo o Brasil. Eu tô vendo aqui, tô abaixando a cabeça que eu tô olhando aqui no celular os recadinhos, porque a gente aqui no computador não consigo ver. Vamos lá. Hilda, boa noite, tudo bem, minha amiga? Que saudade, né, Hildinha? Patrícia Siqueira, boa noite, bem-vinda. Boa noite, Paim. Vamos ver quem mais temos aqui. Zoani, boa noite. Boa noite, minha amiga e companheira. Tia Rô, boa noite. Vamos ver quem mais. Dê um oizinho aqui. Muito bom. O pessoal vai chegando aí. E quando a gente vai chegando, a gente vai lembrando da nossa. Tcharam! Da nossa aguinha fluídica aí. Que faz milagres essa aguinha aqui. Usem sem moderação. A água é um excelente condutor de energia. Temos que usar e abusar da água. Quem mais? Dona Tetê, boa noite. Lilian, boa noite. Gustavo, boa noite, meu amigo. Décio Ferreira, boa noite. É Décio F. Pereira, não Ferreira, como eu falei, desculpe. Boa noite, professor Breno. Professor, o seu capítulo de quinta-feira agora é babado, hein? Não perco por nada quinta-feira essa live, que o tema de quinta-feira é muito do bom. Falando em tema, nosso livrinho. Hoje eu vou só usar o nosso livrinho e vou falar um pouquinho do livro da Patrícia aqui, tá bom? A lição de hoje é a 29, contentar-se. E a lição que eu falei, que é de quinta-feira, do professor Breno, é o mundo e o mal. Pensa num tema atual, hein? Desculpem que eu vou colocar meu celular aqui no silencioso. Só um minutinho. Vamos lá. Pronto. Vocês também coloquem o celular de vocês no silencioso. Um momentinho nosso, né? Ai, gente, que gostoso, né? Lembrei lá agora falando isso, eu lembrei da nossa palestra. Antes de começar a nossa palestra pública, a gente dá uns recadinhos e a gente pede para desligar o celular, para a gente ter esse momentinho nosso. Então, vamos fazer de conta que estamos lá na nossa palestrinha. E hoje eu voltei a fazer aqui a live sentadinha, né? E a próxima live que eu fizer, eu faço uma apresentaçãozinha e a gente faz um esqueminha aí diferente. A gente vai fazendo essa troquinha aí, tá bom? Para não enjoar. Mas a pedidos hoje volto aqui sentadinha e semana que vem eu faço aquela outra lá bonitinha, né? De pezinha lá com alguma projeção que eu tô estudando aí, alguma projeção diferente para que apareça melhor no vídeo para a gente aproveitar um pouco melhor, né? Não perguntei, mas vou perguntar agora. Tá tudo bem aí com o som, com a imagem? Tá travando? Tá tudo ok? Mandem aí também para me dar um norte. Para quem é a primeira vez que está entrando aqui na nossa live, meu nome é Renata. Estamos utilizando desse canal aqui do Facebook para fazermos esse encontro aqui, né? Para conversar do livro Caminho, Verdade e Vida. A nossa casa também chama Associação Espírita Caminho, Verdade e Vida. Estamos fazendo o estudo sequencial deste livro, às terças, quintas e domingo, e a gente sempre inicia a live às 20h20, mas começamos o estudo às 20h30 em ponto. A gente começa às 20h20 para dar esses recadinhos aqui, que é igualzinho a gente faz lá na nossa casa espírita. A gente entra 10 minutinhos antes, bate um papinho e depois começa a nossa reunião.
A ideia é que a gente fique mesmo assim, o mais perto possível da nossa realidade presencial, né? Vamos ver quem mais deu oi. Ainda temos 3 minutinhos para começar a estudar, para dar mais uns oizinhos aqui. Oi, Sofia, tudo bem, minha filha? Um beijo para você, mamãe te ama. Eliane Crê, boa noite, Eli. Luciana, tia Lu, Guara, um beijo para vocês. Angelina, boa noite. Jana Costa, boa noite. Tia Rô, tudo ok? Breno, obrigado. Zoani também tá dando joinha, obrigada. Vamos ver quem mais. Márcia, não sei falar seu sobrenome, Márcia, mas seja bem-vinda aqui na nossa live. Dona TT, falei. Décio também já dei boa noite, está sempre aqui conosco. Muito bom. Acho que dei um oizinho para todo mundo. Gente, que legal. Eu tô olhando aqui os recadinhos, aí aparece para mim quem que é super fã, quase todo mundo super fã da nossa página. Muito bom. Convidem os amigos para curtir nossa página, para acompanhar a gente aqui com as lives, tá? Para acompanhar a live. Nem para ir na nossa casa, não é obrigado a ser espírita, né? Só quem tem amor no coração e quer ouvir um pouquinho da palavra de Jesus, está sempre convidado. Tá bom? Ah, e outra coisa, hoje também já recebemos no direct alguns telefones para agendar horário no nosso bazar. A nossa colega Deis vai entrar em contato amanhã com o telefoninho que já entrou aqui e vai marcar o horário bonitinho, tá? Convidamos a todos vocês a conhecerem o nosso bazar, mas neste momento, para a gente se resguardar, né? A saúde de todos, a gente está atendendo o nosso bazar com o horário marcado, com uma máscara, usando o álcool gel para entrar, no máximo 2, 3 pessoas no bazar por vez só, né? Então a gente está fazendo o espaçamento aí de horários para não ter nenhum tipo de aglomeração, tá bom? Nosso bazar é grandinho, a porta é bem grande, fica aberta, tem bastante circulação de ar, não oferece nenhum risco à saúde. Mas a gente também pede que as pessoas de muita idade ou que tenha doença grave que continue aí fazendo suas quarentenas, né? Esse convite para o bazar é para quem tem condições de ir até lá, tá bom? A gente postou aí um pedidinho de ajuda aí para a gente manter nossa casa nesse período da pandemia. Então a gente agradece de coração quem puder ajudar, quem puder doar, quem puder ir até o nosso bazar, comprar alguma coisinha lá. Quem aí na quarentena fez aquela limpezinha no guarda-roupa, tem aquele sapato que enjoou, aquela bolsa que enjoou, aquela roupinha que enjoou, a gente recebe lá no nosso bazar e a gente faz essas vendas um precinho bem bacana, tá bom? Turma, deu o horário, 20h30 em ponto. Vamos começar com aquela prece, aquela conexão maravilhosa que a gente faz com Deus. Vamos começar? Então eu vou pedir para quem tiver vontade, para quem se sentir bem assim, que feche os olhos, que respire bem fundo. Para quem quiser também ficar com os olhos abertos, o importante é o coração e a mente estarem ligados no Mestre Jesus. Por isso a gente pede, desliga o celular, desliga a televisão e vamos agora só ficar juntinho aqui nessa conexão. Vamos nos sentindo, né? Sentindo que estamos aqui nessa terra com os nossos pés no chão, respirando esse oxigênio que o planeta nos proporciona. Vamos sentindo os nossos pulmões se encherem, se esvaziarem. Quando a gente vai ficando quietinho, a gente escuta o nosso coração bater, pulsar. A gente sente o sangue circular pelo corpo. A gente sente a nossa mente quase que dando um soninho, né? É porque a gente está entrando nesse estado aí de conexão. E assim, bem relaxados, vamos ligando o nosso pensamento a Deus e agradecer Ele por ter criado esse planeta maravilhoso que nós estamos aqui, por ter nos criado, por ter nos dado essa chance de estarmos aqui encarnado,
por prover para nós tudo aquilo que necessitamos, que Ele nos proporciona através da natureza, com a água, com as plantas, com as frutas, enfim, todos os vegetais, toda a beleza da natureza que também nos alimenta a alma, com os animais que nos servem, tanto de alimento, como de terapia, como de apoio, como de ajuda. Vamos agradecer a Deus por ter nos proporcionado isso, por essa conexão. Vamos agora ligando nosso coração e nosso pensamento a Jesus. Ah, esse mestre de amor que deixou essa lição tão maravilhosa, que veio, encarnou nesse mundo, esteve entre nós, se deixou crucificar para provar que o caminho é do amor e do perdão. Ó irmão, ó mestre, obrigado por isso. E é através dessa sua divina bondade que te pedimos, que te rogamos, que o Senhor nos auxilie no aprendizado dessa lição, que o Senhor nos auxilie a sermos seres melhores, que o Senhor nos auxilie a nos transformarmos a cada dia, a cada segundo. E assim, envolvidos nesse amor, nessa lição, agradecemos também ao Dr. José Maurício, mentor, condutor e mestre da nossa Casa do Caminho, aos nossos mentores em particular, que cuidam da gente a todo momento, que cuidam da nossa casa e que nos auxiliam em tudo. E assim, muito agradecidos, envolvidos, conscientes desta vida, vamos dar início ao estudo de hoje. Que assim seja. É bom demais, né? Fazer uma prece. Olha como a gente se acha no universo. Quando a gente faz uma prece, a gente para pensar em tudo que a gente tem, tudo que a gente é. E aí a gente entra na lição que chama contentar-se. E aí, estamos contentes com a nossa vida? Estamos contentes com as oportunidades que estamos tendo aí? E aí? Que reflexão, não? Hoje eu vou junto com vocês, ó, com o livrinho aqui na mão. Eu gosto da energia do livro, é bom, né? Pegar o livro aqui na mão. A lição Contentar-se começa com um trecho do Novo Testamento, como todas as lições desse livro, né? Já falamos disso. Está lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 11. Hoje não está aqui do meu ladinho a Bíblia, mas quem quiser ir lá é no Novo Testamento, tá bom? Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Paulo. Gente, vamos só dar uma lembradinha aqui. Deixa eu tirar esse blum que tá fazendo meu computador. Peraí. Pronto, não vai mais fazer barulho. Paulo, que era Saulo. Saulo, que virou Paulo, que Jesus que né, deu este nome de Paulo a Saulo. E o Saulo, gente, ele era um carinha aí na época que tinha de tudo, né? O pai do Saulo, ele tinha um din-din. Saulo teve acesso à educação, era, né? Só que quando Saulo se converteu, virou Paulo, né? Jesus assim o nomeou, ele largou tudo para trás e aí ele virou. Ixi, agora, vamos ver se eu. Tecelão, se eu não me engano, para poder se manter, né? E foi atrás do Mestre Jesus. É muito legal a história de Paulo. De Saulo que virou Paulo. É legal essas coisas, né? Eu começo a buscar, eu fico encantada. Vamos à lição. A vertigem da posse avassala a maioria das criaturas na Terra, né? Então, o que é a vertigem? A vertigem é quando a gente fica. Sabe quando a gente fala assim, me deu uma vertigem que a gente saiu do ar, deu aquela sensaçãozinha de desmaio? Então, a vertigem é quando a gente perde a noção da coisa, né? O que ele fala? Que essa vertigem da posse avassala a maioria das criaturas. Todo mundo tem essa coisa de ter. Todo mundo quer ter. Todo mundo quer ter tudo, né? Se a pessoa chegar e falar assim, eu não quero não. Eu gosto de não ter as coisas. É mentira, né, gente? Todo mundo gosta.
o problema não é gostar de ter as coisas, o problema é o excesso, é a falta de equilíbrio nesse ter, né? Então, quando a pessoa ela não se contenta em ter um veículo, ela quer ter todos os veículos do mundo, ela quer ter 1.000 veículos. Quando ela não se contenta de ter ali aquele conjunto de roupas e sapatos que seja o suficiente, ela quer ter 200 par de sapato. Me fala, para que 200 par de sapato? É quando a pessoa quer ter, sabe? Nem o lugar para dormir é só um cantinho assim, porque o resto é tudo roupa, aquele exagero, né? Um dia conversando, eu conheço, cada um tem suas manias, né? E a gente vai se corrigindo, a gente vai se analisando e se corrigindo, mas tem gente que a gente conversa que a pessoa. Conversei uma vez com uma mulher que falou para mim que tinha 500 vidros de perfume. Para quê, né? Estraga, inclusive. Então, é isso que a gente tem que. Esse contentar-se que a gente tem que prestar atenção. Me fala, gente, 500 frascos de perfume. Isso não é nada perto de outros excessos que tem por aí, não é verdade? Tem um programa de televisão aí na rede fechada que chama os acumuladores. As pessoas acumulam de tudo. É um problema, vira um problema psicológico, psiquiátrico, tem que se tratar. Então, a gente tem que. Essa lição a gente vai analisar o quê? Essa lição contentar-se, a gente tem que pensar o quê? No equilíbrio das coisas. A gente pode falar que eu me contento de não ter nada, porque é mentira, porque a gente precisa de um mínimo aí, de um básico para viver, né? Vestuário, comida, um lar para morar, é o mínimo que o ser humano precisa para viver aí dignamente. Mas a gente tem que tomar cuidado com os excessos, não é verdade? Então a gente não pode apoiar a nossa felicidade nesse ter. Eu só vou ser feliz se eu conseguir ter 15 veículos. Você pode até lutar e trabalhar e ter 15 veículos, mas quando você adquirir o 15º veículo, você vê que sua felicidade não tem nada a ver com aquilo, né? Que você já era feliz lá no primeiro, entendeu? É aí que nós vamos chegar. A vida simples, condição da felicidade relativa que o planeta pode oferecer, foi esquecida pela generalidade dos homens. Esmagadora percentagem das súplicas terrestres não consegue avançar além do seu acanhado âmbito de origem. Então a gente não consegue. Ele está falando aqui um pouco, né? Vou até ler mais um trechinho que eu já falo de uma vez. Pedem-se a Deus absurdos estranhos. Raras pessoas se contentam com o material recebido para a solução de suas necessidades. Raríssimas pedem apenas o pão de cada dia, como símbolo das aquisições indispensáveis. Então a gente viaja mesmo na maionese, a gente pede absurdos para Deus, todos nós pedimos. Só que a gente, depois de um tempinho, a gente começa a cair na real. E a gente vai melhorando esses pedidos, tá? Mas tem muita gente que ainda não caiu nessa real aí. Por isso que a gente veio bater esse papinho aqui hoje, que é para a gente despertar isso dentro da gente, para a gente olhar e analisar o que eu tenho, para que isso está me servindo, eu preciso de mais alguma coisa, esse que eu julgo que eu preciso de mais alguma coisa vai ser de fato útil para mim, realmente vai fazer bem para mim e para quem está perto de mim? Será que eu vou saber administrar esse tanto mais que eu estou pedindo, né? Então a gente tem que analisar por aí. Toda live eu estou falando de algum livrinho, né? Na outra live eu falei do livro da Patrícia, A Casa do Escritor, e nesta live também vou falar do livro da Patrícia que chama. É o segundo livro dela, eu passando vergonha, esquecendo o título, mas é. Ai, meu Deus. Vivendo no Mundo dos Espíritos, perdão, doida, né? O segundo livro da Patrícia, o primeiro é Violetas, o segundo é Vivendo no Mundo dos Espíritos. Neste livro, Vivendo no Mundo dos Espíritos, tem um capítulo que chama Pedidos. E essa lição está falando aqui, né, do que a gente pede para Deus. Este capítulo desse livro Pedidos, ela explica como é que os nossos pedidos chegam ao plano espiritual. É muito legal, gente. Eu muito recomendo a leitura desse livro. Mas
essencial que leia primeiro Violetas da Janela e em seguida já leia o Vivendo no Mundo dos Espíritos, porque dá um entendimento bem completo. Neste capítulo Pedidos, ela explica que existe lá um setor, um lugar especial só para receber esses pedidos na colônia São Sebastião, e em todas as colônias tem este local separado, que tem inclusive ali para quem faz os pedidos para os santos, para Deus, enfim, tá tudo separadinho lá. E quem busca esses pedidos são os benfeitores que têm essa missão, né? São os espíritos que já estão destinados a isso. Então, eles estão sempre apostos nas igrejas, eles recolhem as nossas orações no nosso lar, principalmente no dia do Evangelho. O Evangelho no lar é fundamental, esse dia aí, que é o dia que a gente prepara a nossa casa para fazer aqueles pedidos mesmos que a gente, lá do fundo do nosso coração, que a equipe vem aí na nossa casa, tá? Mas eles estão todos com a gente a todo momento e eles levam esses pedidos. E esses pedidos, eles vão lá para os departamentos. Tem alguns pedidos que já são descartados lá na hora e outros pedidos que são analisados e avaliados para a gente poder saber qual o que o plano espiritual vai atender ou não. Para vocês terem uma ideia, muito legal esse capítulo desse livro, ela conta que tem pedidos para chover, para não chover, para o time ganhar, para o assalto dar certo. O assalto dar certo, chega esses pedidos lá para que mais? Para ganhar na loteria. Quem nunca pediu para Deus para ganhar na loteria? Todo mundo, né? Saibamos que esses pedidos são descartados, são jogados fora, tá? Isso não é coisa que se peça para Deus. Não importa o motivo. Ah, mas eu quero, porque eu quero fazer bem. Não importa o motivo. Isso não é coisa que a gente pede para Deus. A gente pede para Deus. A gente agradece a Deus por tudo que a gente tem e a gente pede para Deus essa clareza, essa força, essa saúde para a gente fazer nossas conquistas e pede para Deus nos livrar daquilo que não seja bom para a gente. E às vezes ele nos livrando aí de um prêmio da loteria, né, não impedindo que a gente ganhe, é um bom livramento. Acreditem nisso, viu? Porque ser muito rico não é uma missão muito fácil. Aliás, não é nada fácil. Então, eu quis trazer esse conhecimento desse livro, desse capítulo Pedidos, quem tiver oportunidade, leia, para a gente ver que sim, todos os nossos pedidos são ouvidos, são recolhidos, mas eles são analisados. Sabendo disso, a gente pensa melhor no que a gente vai pedir e a gente pensa melhor no contentar-se, não é verdade? O homem incoerente não procura saber se possui o menos para a vida eterna, porque está sempre ansioso pelo mais nas possibilidades transitórias. A gente quer agora, quer hoje, não quer nem saber. Tem muita gente que fala para mim, o amanhã nem existe, não que se dane o amanhã, mas o amanhã existe, o nosso espírito é eterno e trabalhamos hoje por um amanhã melhor, tá? Essa que é a verdade. Então, vamos deixar um pouquinho de ser imediatistas. Se a gente não conquistou aquela coisa, que a gente tenha a paciência, o discernimento e a fé para acreditar que está tudo bem da gente não ter conquistado aquilo, né? Mas que a gente deve sempre continuar as nossas lutas. O contentar-se também não é se contentar com tudo, não, viu, gente? O contentar-se é procurar a medida. O contentar-se é buscar ser melhor, é buscar ter uma vida melhor em todos os âmbitos, respeitando o outro, amando, perdoando, essas regrinhas básicas, né? Que a gente sim, conforme a gente for tendo merecimento, a gente vai tendo as nossas conquistas, conforme a gente for merecedor dela. Isso em tudo, no material, no espiritual, em tudo. Beleza? Geralmente permanece absorvido pelos interesses, grudou a minha pagininha, perecíveis, insaciado, inquieto, sob o tormento angustioso da desmedida ambição, a história do equilíbrio, né? Na corrida louca para o imediatismo, esquece a oportunidade que lhe pertence, abandona o material que lhe foi concedido para a evolução própria e atira-se na aventura de consequências
imprevisíveis em face do seu futuro infinito. Está falando aqui, né? Que quando a gente chega a esta conclusão, quando a gente fala, não, que bacana, eu tenho o suficiente, eu vou lutar para manter isso, vou lutar às vezes até para ter um pouquinho mais para ajudar aquele meu irmão ali que não está conseguindo a dar uma alavancada, e assim a gente vai. Quando a gente vai buscar, quando a gente consegue buscar esse equilíbrio, a gente está investindo na nossa vida futura, né? A gente brinca lá, não quero ganhar dinheiro, quero ganhar em bônus horas, né? Porque a gente começa a estudar um pouquinho sobre o plano espiritual, e aí tem a questão lá do bônus hora. Quem ainda não conhece isso, nunca ouviu falar, a gente, em uma outra oportunidade, fala um pouquinho lá no plano espiritual. Então, mesmo lá no plano espiritual, existe também uma moeda, uma paga, um merecimento, uma forma de controle. Então, o dinheiro ele serve para isso, né? Então, a gente tem que buscar o equilíbrio, o investimento nessa nossa vida infinita, né? Porque a nossa vida aqui encarnada, ela é finita. Então, eu colecionar um monte de bens materiais, lá no plano espiritual, pouco vai valer, né? Lá no plano espiritual vão valer os meus bens morais, o tanto de gente que eu perdoei, o tanto que eu consegui me modificar e conseguir ser perdoado, né, gente? Porque a gente não pode se colocar só eu só tenho, gente, eu que perdoar, só os outros que me fazem mal. Eu não tenho que ser perdoado por ninguém. Mentira, né? A gente pisa na bola, então quando a gente pisa na bola, além da gente pedir a desculpa, a gente tem que se melhorar para receber aquele perdão sincero. Então temos os dois lados. Eu já estou aprendendo um pouquinho mais sobre o amor fraterno, sobre fazer o bem sem olhar a quem. São esses tesouros que a gente leva para a nossa vida infinita. Então, aqui nessa vida, a gente tem que buscar ter o suficiente, o equilibrado. Se já compreendes tuas responsabilidades com o Cristo, examina a essência de teus desejos mais íntimos, olha lá, examina aquilo lá que você quer lá dentro de você. Lembra-te de que Paulo de Tarso, o apóstolo chamado por Jesus para a disseminação da verdade divina entre os homens, foi obrigado a aprender a contentar-se com o que possuía, penetrando o caminho de disciplinas acerbas. Estará acaso esperando que alguém realize semelhante aprendizado por ti? Aquela historinha lá do Paulo, né, que eu contei para vocês, que era o Saulo, que tinha as coisas lá, que abriu mão, né? E aí, a gente vai abrir mão do quê para se melhorar? Hein, gente? Do que a gente vai abrir mão? Que a gente vai ter nosso compromisso aí de se contentar um pouco mais com a nossa vida, de agradecer um pouco mais, de pedir um pouco menos, de doar um pouco mais. Quando eu digo doar, não estou falando só de bens materiais, estou falando de bens morais, emocionais, afetivos. E aí, vamos pensar nisso? Vamos nos comprometer a sermos pessoas melhores, a nos contentarmos com os material, com o bem material que já conquistamos. Vamos refletir naquilo que a gente está buscando conquistar. Se for uma coisa material, vamos refletir se de fato é necessário, se de fato nossa felicidade vai trazer um bem-estar melhor. Vai sim. Então, bora lá buscar. Não, realmente estou exagerando. Então, vamos deixar para lá. Vamos analisar, né? Então, o objetivo dessa lição que eu queria trazer para vocês era isso. Não contar, tá ruim, deixa assim, ou nunca tá bom, tá sempre ruim. É a gente sair disso, é a gente buscar esse equilíbrio e, bom, vamos começar a botar a cachola para funcionar, né, gente? Sabe qual que é a diferença do cérebro do Einstein e para o nosso cérebro? Ele usava o dele. A gente usa muito pouco o nosso. Vamos botar nossa cachola para funcionar, né, gente? Vamos deixar de preguiça. A gente tem preguiça até de pensar. Por que eu digo isso? Porque eu digo que tem gente que fala, nós temos uma preguiça de orar. E o que é orar? Orar não é pensar, não é se conectar. Então, puxa vida, eu tenho preguiça de pensar, né?
Então vamos deixar essa preguiça de pensar de lado e vamos começar a pensar na nossa vida. Vamos pensar o que que eu tenho? A casa que eu moro está suficiente para mim, para minha família? Está. Se eu possuo um carro, está suficiente? Está. Se eu não possuo, eu realmente preciso ter este veículo? Ah, preciso, então vou buscar. Precisa ser uma Ferrari? Não precisa, pode ser um carrinho, né? Que vai me atender melhor, que eu vou dar conta de ter ele. Que mais? Esfriou, né? Ah, eu não tenho blusa, então duas, três blusas são suficientes para eu atravessar o inverno? São, não preciso de 30, né? Então, essas coisas é que a gente tem que começar a colocar na balança. Ou, eu tenho sim lá 10 blusas, mas enjoei de todas. Tenho condição financeira de trocar, então vou doar essas 10 para quem não tem nenhuma, vou renovar, tenho condições para isso. Então, veja, está fazendo um bem para você e para o outro. Não acumule, né? Não deixa as 10 lá e compre mais 10, você não precisa de tudo isso. Então, é isso. Essa é a lição. É o contentar-se, mas buscando sempre o equilíbrio, né? Não é, eu vou me contentar com o que eu tenho, tá um super frio, não vou comprar uma blusa, porque eu tenho que me contentar com isso. Não é isso, não é exagero, é o equilíbrio. E agora, era isso que eu queria trazer para vocês, essa busca deste equilíbrio, desse contentar-se, da gente também exercer a nossa gratidão, né? Porque já conquistamos muitas coisas. E encerramos o nosso estudo com as nossas vibrações, que é aquele momento que a gente vai doar nosso sentimento, nosso desejo de um mundo melhor, de sermos melhores, né? Vamos doar isso que temos de bom dentro da gente, um pouquinho, vamos dividir com o universo, vamos fazer uma prece e depois a gente conversa mais um pouquinho, tá bom? Então vamos fechando os nossos olhos. Podemos até, quem quiser, estender as mãos, colocar as mãos para o céu, sentir saindo das nossas mãos, do nosso coração, da nossa fronte aqui, saindo do nosso corpo essa energia boa, de alegria, de saúde, de querer um mundo melhor, um mundo mais fraterno. Vamos sentindo essa energia saindo da gente, correndo todo o planeta Terra. Vamos imaginando este planeta azul todo envolvido, como se a gente desse um abraço nesse planeta. Vamos abraçar o nosso planeta, como a gente abraça a nossa vozinha, como a gente abraça a nossa mãe, como a gente abraça aquele que a gente ama, o nosso filho, o nosso esposo, nossa esposa. Vamos abraçar essa terra com esse amor. Vamos enviando agora esse amor para todas as equipes do plano espiritual que estão trabalhando incessantemente pela transição planetária, para já continuarmos dar andamento nessa mudança de planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. Vamos envolvendo todos esses irmãos que estão trabalhando arduamente para isso, com o nosso amor, com a nossa gratidão. Vamos vibrar pela expansão do Evangelho de Jesus. Vamos vibrar pelos lares, pelas famílias, em especial por aquelas famílias que estão em conflito, que ainda não conseguiram se entender. Vamos vibrar por esse lar que abriga todo dia, que ele receba essa vibração nossa de muito amor, que a paz comece a reinar nesses lares. Vamos vibrar por todos os moradores de rua, por esses nossos irmãos, que pelos motivos que só o Pai Maior conhece ainda estão nessa situação, que eles recebam essa vibração de muito amor, que eles consigam entender, que eles consigam se fortalecer e passar por esse momento. Vamos vibrar pelas crianças, pelos jovens, em especial por aqueles que estão longe dos seus pais, longe das suas famílias, que eles recebam essa vibração de muito amor. Vamos vibrar pelos idosos, que nesse momento estão exilados em suas casas,
exilados nos asilos, que eles recebam essa vibração de muito amor, que eles tenham força, perseverança e fé para passar por esse momento. Vamos vibrar muito, 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 muito amor pelos nossos governantes, que eles tenham, que eles recebam essa vibração de amor, que eles se modifiquem, que eles comecem a olhar para a caneta de um jeito diferente, que a caneta deles comece a escrever em favor da população, né? Então, estamos envolvendo os políticos, os líderes de todos os países, para que todos possam, dentro dessa vibração aí, trazer uma modificação. Vamos vibrar pelos profissionais de saúde que nesse momento estão trabalhando tanto, pelos cientistas que estão trabalhando incessantemente em busca de um remédio, de uma vacina, que eles sejam envolvidos numa vibração de muito amor, de muito carinho, de fortalecimento. Vamos vibrar agora por todos os doentes, doentes do novo coronavírus, doentes da alma, do espírito, da depressão, doentes de todos os níveis, que eles recebam essa vibração de saúde, de amor e fortalecimento para que eles consigam passar por isso. Vamos vibrar agora por aquela pessoa que a gente está desacertado, que a gente brigou, que faz anos que a gente não conversa, ou por aquele irmão que está desencarnado, que está com um probleminha com a gente. Vamos vibrar perdão, amor, perseverança, para que isso um dia se modifique. Vamos vibrar pela nossa casa, que tem sido o nosso trabalho, o nosso lar, a nossa escola, o nosso templo de oração. Vamos vibrar pelo nosso lar. Muitas vibrações de conciliação, de amor, de saúde, de restabelecimento. E vamos pedindo que a equipe espiritual que está conosco nesse momento deixe uma vibração na nossa água, fluidificando ela com aquilo que nós estivermos necessitando nesse momento, seja calmante, seja remédio, seja fluidos revitalizantes, que eles possam deixar na nossa água nesse momento. Que a equipe espiritual também possa levar toda essa vibração de amor que nós reunimos aqui, aonde for necessário e não foi citado nesse momento. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. E acolhidos, envolvidos nessa vibração de amor, vamos orar, rogando a Deus e a Jesus cura para essa doença, cura para os nossos corações, entendimento para tudo isso que está acontecendo, fé, força para a gente passar por tudo isso. Vamos rogando a esse mestre de amor que nos proteja, que nos ampare, que tire a trave dos nossos olhos, que possamos enxergar os nossos defeitos e que, principalmente, enxergando eles, nos auxilie a corrigi-los. Que Jesus ajude a transformarmos os nossos defeitos em virtudes. Que o Pai Maior nos fortaleça a cada dia. Que o Pai Maior nos ajude na autocura das nossas doenças, das nossas tristezas, das nossas mazelas. Que esse Mestre Jesus não nos desampare em nenhum minuto e permita que possamos estar sempre juntos, ou aqui pela internet, ou lá na nossa casa, mas que sempre permita que possamos estar falando um pouquinho do seu amor, do seu exemplo, para assim nos fortificarmos, nos fortalecermos e sermos melhores a cada dia. Que Jesus nos envolva em muito amor, que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Todo mundo aí ainda? Porque quando a gente faz uma prece, a gente viaja. E aí, quando a gente volta, né? Onde eu tô? Estão todos aqui comigo ainda? Que bom! É bom demais fazer uma oração, gente. É bom demais. É como se a gente saísse da gente, se olhasse, né?
Muito bom. Vamos ver quem mais deu um oizinho aqui para a gente encerrar a nossa live. Vamos ver. Deixa eu ver aqui do celular, que acho que é mais fácil, tá bom? Vamos lá. Silvia Crê, minha tia, boa noite. Dulce, minha tia, boa noite, obrigado. Ângela, boa noite. Silvana Damasceno, boa noite. Vamos ver quem mais. Elisena, boa noite. Tânia Gama, boa noite. Todas minhas amigas. Vamos ver mais aqui. Alzira Moreira, boa noite. Léo, Leonice, boa noite. Celina, minha sogrinha, boa noite, obrigado por estar aqui conosco. Mari, minha linda, minha cunhada que eu amo tanto, boa noite. Ivonete, boa noite, sempre bem-vinda. Josete, surpresinhas em breve aí, hein, Josete? Estamos aqui vendo se colocamos a Josete também para fazer uma live aqui conosco. Boa noite. Ângela Campos, não sei se eu já dei boa noite. Boa noite. Toninho, Antônio, meu amigo, que saudade. Kátia Vitorino, boa noite, Catinha. Angélica Rocha, Léo, já falei. Deise, Elisena, Marilene, tudo bem, colega? Tudo bem, Marilene? Minha amiguinha de curso, aprendiz do Evangelho. Iraci, boa noite, minha amiga. Angelina, Maramano, nossa amiga também. Denise Loureiro, Sueli Lozano, Manuel, chefe da turma. Vai ficar bravo que eu falei isso. Kislaine, boa noite, está sempre aqui com a gente. Zuani. E é isso aí, acho que o pessoal também já tinha dado um oizinho. Jana, Angelina, Tia Rô, Tia Lu, Guara, Sofia, Eliane Cleire, Tia Rô, já falei. É isso aí, acho que falei com a galera toda. Isso aí, turma, acho que falei com todo mundo. Muito obrigado pela audiência, pela paciência. Lembrando aí, quem quiser visitar o nosso bazar, é só continuar mandando lá no direct o número do telefone que a gente entra em contato e agenda o horário. Quem puder também dar uma forcinha para a gente, tem todos os dados aqui na nossa página. Convidem os amigos aí para curtir a nossa página. Também temos algumas palestras no nosso canal do YouTube, também está aqui na nossa página, é AECVV Casa do Caminho. Temos algumas palestrinhas lá também, para quem quiser ali, sabe? Aquele momentinho, fazendo uma atividade, passando uma roupa, lavando uma louça, fazendo uma comida, põe uma palestrinha lá para ouvir, né? Para não ficar com a cabeça vazia, pensando bobagem, põe uma palestrinha boa lá para ouvir. Temos boas palestras lá no canal do YouTube. As nossas lives ficam também gravadas aqui na nossa página, então, se alguém perdeu o horário, depois consegue assistir também, fica gravadinho aqui. Podem compartilhar à vontade se gostaram, se acham que o conteúdo serve para alguém, compartilhem, indiquem a nossa página. Agradecendo aí que a nossa página toda semana cresce mais um pouquinho, estamos toda semana recebendo mais pessoas aqui na nossa página. Ficam todos convidados assim que for permitido, que for seguro para a saúde de todo mundo, né? Voltaremos às nossas atividades lá presenciais, ficam todos convidadíssimos a nos conhecer, a fazer parte dessa família aí que a gente carinhosamente chama de Casa do Caminho. Tá bom, turma? Jesus abençoe. É sempre muito bom estar aqui com vocês. Muito bom, de verdade. Agradeço todas as palavras de incentivo, todo o amor que eu recebo de vocês. É muito gratificante isso e muito importante. Jesus abençoe, não nos desampare nunca. Tamo junto, galera. Quinta-feira, lição 30. É o bem e o mal? Deixa eu falar aqui para vocês. Quinta-feira vai ser muito, muito, muito bom. O tema é muito bom. O mundo e o mal é a lição 30 com o professor Breno. Não percam quinta-feira
Tamo junto. Um beijo gigante. Amo todo mundo. Tô morrendo de saudade. Até a próxima.